Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o caso da África do Sul, um país que entre os anos 60 e 80 aprendeu a projetar e construir armas nucleares, mas que depois decidiu esquecer como se fabrica tais armas. Mas por que eles fizeram isso? Todos os dias são destacados e debatidos temas importantes do mundo militar no Twitter do canal. Por isso, se você quer estar sempre atualizado, siga-nos também por lá. O link do Twitter do Hoje no Mundo Militar está aqui na descrição. Nos anos 60, a África do Sul tinha inimigos em todas as suas fronteiras. Nessa época, os sul-africanos combatiam exércitos e movimentos guerrilheiros em Angola, na Namíbia e na Zâmbia, com frequentes escaramuças contra grupos comunistas no Zimbábue, em Moçambique e em Botsuana. No total, entre os anos 60 e 70, mais de meia dúzia de países ameaçavam de alguma forma a África do Sul. E para piorar ainda mais a situação, nessa época o país sofria um grande embargo internacional por causa do apartheid. E por conta desse embargo, a África do Sul não podia adquirir livremente as armas que precisava para combater tantos inimigos ao mesmo tempo. Nessa época, as forças armadas sul-africanas eram, de longe, as mais avançadas e mais bem organizadas de todo o continente africano. Mas a União Soviética avançava rapidamente pelo continente, armando e equipando grupos guerrilheiros em países como Angola e Moçambique. Se essa tendência continuasse, em pouco tempo a África do Sul ficaria para trás nessa área. E por isso, no final dos anos 60, o governo de Pretória decidiu avançar com um ambicioso programa para a construção de uma bomba atômica. Com essa bomba, os sul-africanos teriam uma arma capaz de manter afastado qualquer inimigo que tentasse invadir o seu país. E também teriam um poder de barganha maior para negociar um apoio militar com as potências ocidentais em caso de invasão do seu território. O desenvolvimento do programa nuclear sul-africano foi extremamente secreto, mas contou com a participação voluntária e involuntária de muitos países. Por exemplo, nos anos 50 e 60, os Estados Unidos forneceram equipamentos científicos para a África do Sul testar a fissão nuclear para fins civis. E nessa mesma época, os sul-africanos tiveram ajuda francesa no processo de enriquecimento do urânio, um mineral relativamente abundante naquele país. Em 1967, o país iniciou oficialmente o seu programa de enriquecimento de urânio, visando a construção de uma bomba. E nos anos 70, cientistas sul-africanos e paquistaneses trocaram experiências nessa área, o que acelerou bastante esse programa na África do Sul. Na década de 70, a África do Sul chegou mesmo a construir um fosso com várias centenas de metros de profundidade no deserto de Kalahari para testar a sua bomba. E em 1977, o primeiro dispositivo explosivo estava pronto para ser detonado, mas esse plano foi descoberto pela União Soviética, que imediatamente informou os Estados Unidos. E assim, em agosto daquele ano, os Estados Unidos, a União Soviética, a França e o Reino Unido iniciaram uma forte e feroz campanha para impedir a África do Sul de realizar esse teste, o que acabou por funcionar, com os sul-africanos desistindo de testar o dispositivo no final de 1977. Entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, a África do Sul tinha cerca de 6 bombas atômicas, no estilo da que foi utilizada em Hiroshima em 1945. Mas eram bombas grandes e pesadas, e por isso não cabiam em nenhum míssil sul-africano da época. Em algum momento na primeira metade dos anos 80, os sul-africanos começaram a construção de uma bomba mais leve e capaz de ser adaptada em um foguete que estava sendo testado. Há muita especulação sobre uma eventual participação israelense no programa sul-africano de armas nucleares. No final dos anos 70, o embargo internacional de armas ampliou-se especificamente para o programa nuclear sul-africano. Mas em 1977, acredita-se que Israel e a África do Sul firmaram acordos secretos para o desenvolvimento de mísseis balísticos e para a miniaturização de bombas atômicas. Em setembro de 1979, um satélite espião norte-americano Vela detectou no Oceano Índico 2 fortes flashes de luz e de radiação eletromagnética.
efeitos bem característicos de uma explosão nuclear na superfície do oceano. Não há confirmações de qualquer espécie, mas o incidente Vela de 1979 pode ter sido um teste nuclear conduzido pela África do Sul em parceria com Israel. Mas no final dos anos 80, a situação começou a mudar drasticamente nas fronteiras da África do Sul. Em 1991, a União Soviética desmoronou e Cuba, que até então tinha soldados em Angola, retirou completamente as suas forças. Com o perigo de uma invasão comunista eliminado, a África do Sul decidiu acabar com seu programa de armas nucleares, algo que ficou confirmado em 1994 pela Agência Internacional de Energia Atômica, que confirmou que as 6 bombas sul-africanas prontas, bem como uma em fase de construção, tinham sido completamente desmanteladas. Nos anos seguintes, a paz nas fronteiras sul-africanas se consolidaram, principalmente em Angola e em Moçambique, e o fim do apartheid em 1991 deu um novo impulso para o fim definitivo do Programa Sul-Africano de Armas Nucleares. Em julho de 2009, num evento solene durante a assinatura do Tratado de Pelindaba, a África do Sul anunciou oficialmente que o país já não tinha em seu poder os planos da bomba atômica, tendo decidido de forma unilateral e voluntária esquecer como se fabrica esse tipo de arma. E por isso, a África do Sul é o único país do mundo que um dia soube construir bombas atômicas, mas que decidiu esquecer como fabricar esse tipo de arma. Não se esqueça de conferir as novidades da loja. Combos com descontos de até 15%, canecas, camisetas e posters com estampas incríveis, todas elas relacionadas com os temas abordados aqui no canal. E além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no mundo militar.